você abrisse o Salmo de número 46, versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler todo o Salmo. Eu sei e creio que Deus tem uma palavra ao seu coração e também ao meu coração nessa noite. O pastor costuma pregar para a igreja, mas antes de pregar para a igreja, ele prega para si também, né? Louvado seja Deus. Salmos de número 46. Olha se do seu lado tem alguém que não trouxe as escrituras sagradas. Convida esse irmão, essa irmã para fazer leitura contigo. Aponta o dedo e diga: leremos aqui Salmo de número 46. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Meu irmão, abra seu coração. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche a sua Bíblia, feche também os seus olhos, e uma vez mais falaremos com este Deus presente em nosso meio, aqui nesta noite. Nosso amado, eterno, grandioso, maravilhoso e poderoso Pai, Senhor da glória. Pai, nós te bendizemos por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, de deixarmos os nossos lares e vir até a tua casa para glorificar e engrandecer o teu nome, mas também para receber uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor tens uma palavra para nós aqui nessa noite. Meu Deus, não permita que saiamos daqui da forma que aqui chegamos, que possamos sair daqui fortalecidos, edificados e até mesmo confrontados pela verdade do Senhor. Meu Deus, aplique essa mensagem no nosso coração, que nada e ninguém tenha a vez de subtrair essa mensagem nos corações nessa noite. Glorifica teu nome por meio da palavra. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Presta atenção aqui nesta noite, irmãos e irmãs. O ambiente em que o salmista escreve este salmo de número 46 é um ambiente de guerra. E boa parte dos estudiosos afirma que este salmo ele foi escrito pelo rei Ezequias. Talvez você não saiba, mas o rei Ezequias ele passou por uma grande batalha, uma grande adversidade na sua vida. Foi simplesmente o rei Senaqueribe, rei da Síria, nos dias do rei Ezequias, havia sitiado a cidade de Jerusalém, já havia tomado a região de Samaria, e agora Senaqueribe ele sitia, ele rodeia a cidade de Jerusalém, com um número de 185 mil soldados. O exército de Senaqueribe era o exército mais temível naqueles dias. E Jerusalém, juntamente com o rei Ezequias, se encontra agora sitiado. O povo não podia nem entrar e nem simplesmente sair,
porque havia um cerco ali estabelecido por Senaqueribe com o seu exército temido naqueles dias. No entanto, o texto nos diz que o rei Ezequias, ao saber dessa situação, diz que ele simplesmente se prostra buscando a Deus em oração. E é pelo fato de Ezequias buscar a Deus que Deus vai levantar o profeta Isaías, uma mensagem confortadora ao coração do rei Ezequias, dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar. E a Bíblia diz, irmãos, que diante deste fato, dessa busca do rei Ezequias, Deus ele envia apenas um anjo. E este anjo ele vem no arraial de Senaqueribe, do exército de Senaqueribe, e ele comete um verdadeiro extermínio. 185 mil soldados são mortos pela ação sobrenatural de um anjo. O rei Ezequias, ao acordar pela manhã, ele olha para o campo e ele só vê corpos estirados no chão, porque simplesmente Deus havia triunfado em favor do seu povo e em favor do rei Ezequias. O texto diz então que Senaqueribe ele volta envergonhado para casa, humilhado. Veja que é neste contexto de guerra, de livramento, em que o salmista aqui ele vai compor este salmo. E aqui, igreja, 3 razões neste salmo de número 46, pelas quais nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Se você reparar, este salmo ele tem 3 divisões, e essas 3 divisões são 3 motivos pelas quais nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Primeiro motivo, primeira razão, é que ele nos mostra quem Deus é. Quem Deus é. Ele começa este salmo trazendo algumas qualificações acerca de Deus. Ele diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente nas tribulações. Eu tenho dito aqui nessa igreja que se há algo que faz e fará toda a diferença na vida de um servo de Deus, é o conhecimento que ele tem acerca de quem Deus é, meus irmãos. Deixa eu perguntar para você aqui nessa noite: quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Porque saber quem Deus é faz a diferença na nossa vida. Se as pessoas, meus irmãos, soubessem quem de fato Deus é, não andavam de certa forma entregue aos anseios, às preocupações, com as solicitudes da vida. E nos dias de hoje você vê uma parcela de crentes entregues de certa forma aos anseios, às preocupações diárias, preocupado com as coisas que estão acontecendo ou as coisas que poderão acontecer. Não sabe ela que essas coisas, às vezes essas preocupações, esses anseios, de certa forma vêm para subtrair a sua paz, a sua quietude. Mas quem de fato, irmão, sabe quem Deus é, consegue descansar no mar revolto da sua vida. Quem de fato conhece quem Deus é, consegue tranquilidade em meio ao vale da sombra da morte. O salmista diz aqui que Deus, Ele é o nosso refúgio. Quem Deus é, igreja? Você pode dizer nessa noite que Ele é refúgio. A palavra refúgio significa abrigo. A palavra refúgio significa amparo, lugar para o qual se foge para escapar de um perigo. Eu te digo nessa noite que há refúgio na pessoa deste Deus, meu irmão. O Salmo 91 diz que aquele que habita, aonde, gente? Achará o que, gente? Descanso para as nossas almas.
Precisamos ter a mesma consciência que o apóstolo Pedro tinha. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deus, Ele é o nosso refúgio. E eu te digo que se você estiver passando por alguma tempestade, se refugie, não nas drogas, não nas coisas deste mundo, se refugie em Deus, meu irmão. Ele é o escape, Ele é o nosso refúgio. Meu irmão, faça de Deus o seu refúgio nos dias tribulosos da sua vida. Mas Ele diz também que Deus, Ele é a nossa fortaleza. Dá para repetir isso? Deus é a nossa fortaleza. E fortaleza significa um lugar fortificado. Fortaleza significa um lugar seguro, igreja. Nós temos em quem nos refugiar, nós temos uma fortaleza. O nosso Deus é a nossa cidadela. O nosso Deus é a fortaleza nossa nos momentos de adversidade. Já dizia Naum no capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia, igreja. E conhece-o, se confia nele, Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. O ímpio lá fora não tem por onde se refugiar, mas nós temos a nossa fortaleza, que é Jeová, o Deus Todo-Poderoso, igreja do Senhor. Mas Ele também diz que Deus não é somente refúgio, Deus não é somente fortaleza, mas Ele é o socorro bem presente. E em que hora? Justamente nas tribulações, igreja. Socorro significa ajuda, auxílio. Interessante que o salmista diz que Ele é bem presente. Significa que você pode contar com o socorro de Deus sempre, porque o socorro dele é presente, meu irmão. É um socorro que não falha. A Bíblia diz que vão é o socorro dos homens, mas o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente nas horas das tribulações, das aflições da nossa vida. Então, por causa disso, irmãos, não há motivo para o desespero. O salmista ainda diz que, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, o salmista nos fala acerca de uma desordem, mas ao mesmo tempo ele diz que mesmo que aconteça toda desordem ao meu lado, eu não temerei, porque Ele é o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Que Deus é, igreja, Ele é o escudo e galardão nosso. Está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Disse o Senhor a Abraão: Abraão, não temas, eu sou o seu escudo, eu sou o seu grandíssimo galardão, Abraão. Quem Deus é, irmãos? Ele é o nosso escudo. Quem Deus é, igreja? Ele é o Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai. Deus disse a Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Deus onipotente. Anda na minha presença, Abraão, e seja perfeito. É o nosso Deus, igreja. É o nosso Deus, irmãos e irmãs. Mas Ele também nos traz aqui uma segunda razão, porque nós devemos confiar neste Deus, independente das circunstâncias. Ele, além de dizer quem Deus é, Ele vai do versículo 4 até o versículo 7 nos falar acerca da presença de Deus. Ele vai trazer para nós aqui, tratar acerca da presença de Deus. E Ele vai nos revelar onde Deus está, igreja. Versículo 6.
Versículo 4, melhor dizendo, em meio a esse turbilhão de águas tumultuem, as fúrias dos montes se estremecem, os montes se abalam pelo meio dos mares. Ele vai dizer, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. E Deus está onde, igreja? Deus está no centro, Deus está no meio dessa cidade. Para você que estuda um pouco, você sabe que não há rio em Jerusalém, pelo fato de Jerusalém ser uma grande colina. Ele diz aqui que mesmo não havendo rios de águas físicas, mas ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que rio é esse, igreja? É a presença do Espírito Santo. É o rio que sai do trono de Deus, que faz com que o nosso coração se alegra, mesmo vivendo em turbilhão de adversidade. O rio de Deus que corre as nossas entranhas, e que Jesus disse que salta para a vida eterna. Que rio é esse, irmão e irmã, senão a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos meios das adversidades? Este rio vai alegrando o nosso coração, mesmo quando temos tudo para chorar, mas este rio traz satisfação, alegria no nosso espírito, porque essa alegria, ela é advinda da presença do Espírito Santo, igreja do Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E Deus está onde? Deus está no meio, igreja. Deus não está lá fora, Deus não está ausente, Deus está presente. Aonde Deus está, irmãos? Deus está no meio da igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Deus está no centro da igreja. Onde Deus está, igreja, Deus está no meio do seu povo. Onde Deus está no meio da sua casa. Deus está no meio da sua família. Glorifica a Deus aí, meu irmão. Deus está no meio da sua casa. Deus está no meio da sua família. Onde Deus está no meio do seu casamento, igreja. Onde Deus está no meio dos seus negócios. Onde Deus está no começo, no meio e no fim de todas as coisas. Onde Deus está, Ele está centralizado na sua história, na sua vida. De onde Deus está, igreja? Ele está aqui entre nós. Ele está aqui entre nós. Ele disse que estaria no nosso meio, onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome. Onde Ele estará para sempre conosco, até a consumação dos séculos. E é isso que diz aqui o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Dá para repetir isso aí? O Senhor dos exércitos está conosco. Mais uma vez. O Senhor dos exércitos está conosco. Jesus disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco, igreja, todos os dias, até a consumação do século. Onde Deus está, Ele está dentro da fornalha conosco. Ele é o quarto homem. Ele está conosco, presente no meio das provações. Ele é o quarto homem, Ele está passeando conosco, em meio à fornalha ardente. Onde Deus está, Ele está fechando a boca dos leões na cova com Daniel, igreja. Aleluia. Isso está relacionado à onipresença de Deus. E significa que o Deus que está presente em todos os lugares. Significa que Ele é aquele que presencia todas as coisas que se passam conosco, igreja. Onde Deus está trabalhando, igreja. Você acha que Ele está com os braços cruzados na eternidade? Não, Ele está trabalhando. Jesus, quem disse, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Onde está?
Ele está agindo, Ele está operando. Por mais que os seus olhos físicos não enxergam, por mais que você não consiga ver com seus olhos carnais, Ele está trabalhando, igreja. Ele está agindo, Ele está operando. Isaías 64, um texto clássico, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, igreja. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Onde está Deus, igreja? Deus está no centro, Deus está trabalhando, Deus está no meio dela. E Ele diz: jamais Jerusalém será abalada. Pode sofrer aqui um cerco de Senaqueribe com 185 mil soldados, mas se Deus está presente, jamais será abalada. Onde Deus está ajudando, igreja. Ele diz: Deus ajudará desde antemanhã. Ele ajuda, Ele trabalha, igreja. Ele faz, Ele opera. O que fazer? Descanse o coração, quieta o seu espírito, aquieta a sua alma. Descanse, porque Deus está trabalhando. Se há algo que nós precisamos fazer, igreja, é descansar em Deus, descansar no Senhor. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Ele flui no seu interior rios de águas vivas. E este rio vai trazendo quietude, sossego para a alma do crente. Onde Deus está, Ele está no controle de tudo, meu irmão. Você crê assim? Você consegue crer, deslumbrar este Deus que está no controle de todas as coisas? De fato, você crê que Ele está no controle? Você crê que de fato Deus não perdeu o controle de nada nesta vida, igreja? Ele está sentado no alto e sublime trono, e Ele não perdeu o controle da nossa vida. O mundo não está entregue à própria sorte. Tudo tem um início, um meio e um fim. Ele é o alfa e é o ômega. É Ele quem rege, quem governa toda a história. Nada, mas nada foge do controle deste Deus. Ele vai dizer: bramam as nações, os reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua casa. Deus está no controle da sua vida. E em terceira razão pela qual nós devemos confiar em Deus, igreja, versículo 8 até o versículo 9, Ele nos fala acerca do poderio deste Deus. O Deus que faz, o Deus que está presente, é o mesmo Deus que age nas nossas vidas. E Ele aqui no versículo 8 e versículo 9 vai nos revelar acerca do poderio deste Deus. Ele vai dizer assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Justamente se refere a este momento que Deus havia entrado em provisão na vida do rei Ezequias, em que simplesmente Deus havia ordenado um anjo para exterminar o exército de Senaqueribe. Ele vai dizer que este Deus, Ele é poderoso, irmãos, para também fazer cessar a guerra. Ele é poderoso para fazer cessar a guerra. Ele é poderoso para fazer isso.
há vários tipos de guerras. Eu costumo dizer que a guerra mais difícil de se enfrentar é a guerra que nós enfrentamos dentro de cada um de nós. Eis uma luta diária, uma guerra, de certa forma, travada entre o nosso espírito e a nossa carne. A nossa carne quer entrar em desespero, igreja. A nossa carne quer se dar à ansiedade, à solicitude da vida. Mas o nosso espírito, interligado com o Espírito de Deus, de certa forma quer apaziguar a situação que está em guerra. Quantas pessoas em conflitos, meus irmãos, entregue às preocupações diárias, às guerras, os conflitos. Não sabe ela que este Deus, Ele é simplesmente poderoso para fazer cessar toda a guerra. Toda adversidade basta, irmãos, um estalar de dedo, e a guerra simplesmente cessa. Ele diz que é Ele quem faz cessar a guerra até os confins do mundo. Diz aqui ainda que Ele quebra o arco e despedaça a lança. O arco aqui é um instrumento usado pelo inimigo. Os carros aqui é o veículo usado pelo inimigo. Poderia ter um tempo, irmãos, para aprofundar nisso aqui. Mas eu quero que você saiba que o nosso Deus, Ele é poderoso para quebrar toda arma forjada contra a minha vida e contra a sua vida nesta noite. O nosso Deus é poderoso para desfazer tudo aquilo que o inimigo tem usado ao nosso derredor contra a nossa vida. Podemos dizer que toda arma forjada contra ti não prosperará, porque o nosso Deus, além de fazer cessar a guerra, Ele também é poderoso para quebrar o arco e despedaçar a lança e queimar os carros no fogo. Que Deus tem poder para fazer na sua vida. Ele tem poder de fazer coisas extraordinárias. Ele tem poder de fazer coisas grandes na sua vida nesta noite. Você pode então dizer, como o salmista no Salmo 126, que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que Deus pode fazer, igreja? Ele pode fazer coisas novas nas nossas vidas. Apocalipse capítulo 19 diz que o nosso Deus, Jesus dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Deus tem poder de fazer isso na sua vida. Eu encerro essa palavra te dizendo o que fazer nesta noite. Primeiramente, corra para o abrigo seguro e receba proteção neste abrigo. Você não tem outra alternativa senão se abrigar em Deus. Fora de Deus, olha para cá, fora de Deus é só ansiedade. Fora da presença de Deus, solicitudes, preocupações excessivas com as coisas da vida. Na presença de Deus, descanso para a sua alma. Na presença de Deus, todo fardo pesado é tirado. Na presença de Deus, todo anseio é eliminado. Você encontra repouso, descanso para a sua alma. Ele é o nosso bom pastor, que nos guia, irmãos, às águas tranquilas. Tem um vale, mas tem também águas tranquilas. E Ele é o nosso bom pastor. Segundo, permaneça nesse abrigo seguro, meu irmão. Não queira você sair deste abrigo chamado Deus. Por mais que as coisas venham contra a sua vida, permaneça neste abrigo, desfrutando da intimidade, da presença deste Deus. Fora deste Deus, ansiedade, preocupação, tantas coisas. Mas em Deus, alívio, em Deus, descanso. E Ele tem isso para a sua vida aqui nesta noite. Eu não sei se você está enfrentando alguma luta ou alguma adversidade na sua vida, mas Deus continua dizendo ao seu coração, a você que aqui está: aquietai-vos, aquietai-vos. A palavra quietar no original significa ficar quieto, meu irmão, ficar parado, quieto. Lembra de Josafá? Josafá também enfrentou um cerco.
que Josafá fez? Seguindo a ordenança de Deus, ele convocou os levitas para louvar a Deus. E mais uma vez Deus levanta um profeta desconhecido e diz: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Aquietai-vos, ficai parado e vede o grande livramento que o Senhor vos fará no dia de hoje. Quietar significa simplesmente descansar em Deus. Irmãos, eu falo que não é fácil descansar em Deus. Que uma guerra, somente quem está vivendo por alguma luta sabe que eu estou pregando aqui nessa noite. Não é fácil. Não é fácil, irmãos, ficar quieto e descansar no Senhor. Não é. Há muitas vozes, há muitos sussurros, setas malignas que às vezes vêm. Mas Deus está dizendo ao seu coração: aquieta, fica quieto, fica parado. Às vezes você não vai entender, você não vai compreender, mas quieta. Quietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, irmãos, é o que nos conforta. A presença dEle é conosco. Ele não nos deixa, não nos desampara, em momento algum. É por isso que o salmista está aqui dizendo que Ele é bem presente, igreja. Ainda que todos viram as costas, ainda que todos te deixam só, ainda que seu pai, sua mãe, seus amigos te abandonem, Ele é bem presente. Ele é conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é conosco. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu te digo aqui nesta noite, se você ainda não tem experimentado desse abrigo, uma música bonita, né? Vanilo de Paula, ele é abrigo seguro, abrigo seguro. Você sabia que foi através deste salmo que Martinho Lutero escreveu aquele hino profundo, né? Castelo Forte é o nosso Deus, um dos pilares da reforma protestante. Foi através deste salmo que outros reformadores, como João Calvino, se inspirou, irmãos, dizendo que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o castelo forte, igreja. Podemos nos refugiar nele nos dias difíceis. Os ímpios lá fora não têm a quem recorrer, irmãos, mas nós temos a presença do Senhor conosco. Temos Jesus ao nosso lado, independente da circunstância. Confie, continue crendo, continue depositando a sua esperança, a sua confiança em Deus, igreja. Vamos cantar um hino, fecha seus olhos aí agora. E aí depois nós queremos orar e interceder pela sua vida nessa noite. Nós temos razões de sobra para continuar crendo e confiando no Senhor. Ele é poderoso, igreja, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer isso. Não há nada impossível para este Deus. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. Então eu quero desafiar você nesta noite a fazer o quê? Confiar em Deus, descansar em Deus. Pastor, mas eu estou vivendo um cerco, há inimigo em todas as direções. Continue crendo, continue confiando, continue acreditando. Nosso Deus é o Deus de milagres, nosso Deus é o Deus de maravilha. Este Deus é o Deus que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Eis que faz coisas novas. Você pode confiar e descansar em Deus aqui. Você pode se render e se entregar a Ele aqui nesta noite. Então se renda, se entrega a Jesus. Você que está ansioso, preocupado com algo, descansa no Senhor. Ele pode te levar às águas tranquilas, às águas tranquilas. Em Deus, igreja, não há desespero em Deus, não há ansiedade em Deus.
Não há desassossego em Deus, igreja. Em Deus há um rio, igreja. Há um rio que atravessa a cidade. Há um rio de paz em meio à tormenta. Há um rio de alegria em meio às adversidades. Ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, pelo que não temeremos, igreja. Ó, descansa no Senhor, se renda a Ele aí agora. Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos.